a verdade de quem me opõe e a verdade verdadeira, que às vezes não é nenhuma das duas. Então todas as verdades são meramente ponto de vista. Análise de conjuntura no segundo encontro estadual da Frente Nacional de Lutas de Minas Gerais, no município de Corda Dantas, aqui no acampamento Nova Esperança 2, hoje, dia 13 de janeiro de 2024. Filmando aqui, Frei Gil Vander. Que não é a realidade, pelo menos pela Constituição. Nós moramos num país chamado Brasil, que temos 3 poderes e eles se convergem: poder executivo, poder legislativo e o judiciário. E eu, falando com o Frei Giovanni na hora do almoço, eu disse que nós temos um quarto poder, que é o poder da mídia, o poder da comunicação. Essa faz provocações, essas coloca palavras, essas fazem a opinião pública criminar, absolver, punir, ou seja, mais ou menos nesse sentido, né? Bom, nós vimos aí o camarada Lula foi preso, foi xingado, era ladrão, a mídia soltava, a Rede Globo soltava um cano de esgoto, um dinheiro saindo, quando o Lula foi preso, e assim fez com que a opinião pública tivesse o Lula como ladrão. Até chegar o momento que o Lula foi solto. Até chegar o momento que o Lula não foi absolvido, né? Mas suspenderam toda a sua condenação. E o Lula volta a ser o homem público que pôde ser candidato. E a partir daí, a opinião pública começa a ver o Lula de uma outra forma. Já não é mais o ladrão. Parte da opinião pública, né? Parte da opinião pública. O Lula passa a não ser mais o ladrão. O Lula passa a ser o salvador da pátria. Verdade. E o Lula passa a ser o salvador da pátria exatamente por 50,40% dos eleitores com voto válidos. Ou seja, estamos com 50% de fascista, né? Mas tudo bem. E o Lula ganha a eleição. Mas se nós voltar na eleição anterior, por que que o Bolsonaro ganha a eleição? Porque há um ascenso, isso é uma coisa meio que comum, a cada 10, 15, 20 anos há um ascenso da direita e um descenso da esquerda, e depois há um ascenso da esquerda, e assim nós estamos vendo hoje na nossa América Latina, né? Acabamos de tirar um fascista do Brasil e entra um fascista na Argentina. Ou alguém tem dúvida que aquele cara é mais louco do que o Bolsonaro? Mais louco, mais bobo, mais delinquente, mais irresponsável. Que é orientado por um cachorro dele, né? Então nós estamos nesse processo. A Argentina estava com... não era socialista, não chegando nem perto, mas era pelo menos alguém que tinha um pensamento mais voltado para o trabalhador. E aí ganha-se a eleição um louco daqui. Bom, na eleição passada nós perdemos a eleição exatamente por falta de pessoas com compromisso com a classe trabalhadora para disputar a eleição. O que nós tínhamos? Não que o Haddad seja uma pessoa ruim, mas não era a pessoa do agrado, não era a pessoa que tinha projeto voltado para a classe trabalhadora, ou voltado para os movimentos sociais, ou voltado, seja lá, para quem quer que seja. Sobrou o Bolsonaro, que ganhou a eleição, diria que de forma até fácil. E ele ganhou a eleição dizendo o quê? Que ele ia ferrar o trabalho. Vou usar uma linguagem bem fula, viu? Sim, vocês me desculpem, não vou ficar... Ele ganhou a eleição dizendo que ia ferrar o trabalhador, que iria tirar os direitos dos trabalhadores. Ele ganhou a eleição dizendo que ia privatizar. Ele ganhou a eleição dizendo que ia matar os pretos, os pobres, que ia acabar com sem terra. Ele ganhou a eleição com isso. E quem que votou nele? Não foi o rico. Porque hoje de manhã, não me recordo quem disse, 1% da população mundial tem 90% da riqueza. Né? Então nós temos, no Brasil não é diferente, nós temos 1% da população brasileira que detém toda a riqueza. Então se não for o rico que votou no Bolsonaro, se nós for olhar a quantidade de ricos que tem no Brasil,
né, não daria 5% dos votantes. Então, se o Bolsonaro ganhou a eleição do Haddad com toda facilidade, significa que os pobres, nós pobres, nós trabalhadores da classe desunida, votou num projeto contra nós. Ou seja, nós colocamos para ser os nossos administradores, nossos representantes, alguém que dizia que ia acabar com nós. E acabou. Né? E acabou com muito de nós. A exemplo, a Covid. 700 mil pessoas morreram, que poderia ser evitado no mínimo 500 mil. Né? Bolsonaro comprando vacina, né? Saiu na imprensa, mostrou na imprensa, Bolsonaro comprando vacina ao preço superfaturado. Bom, e por aí vai. Bom, mas essa análise, eu estou fazendo só provocação, que eu vou deixar o Frei depois dar aquela passada de balcão, que ele pode discordar de mim, é um direito dele. Mas aí vem, nós ganhamos a eleição agora, como o Manuel falou, nós ganhamos a eleição com o presidente da República, perdemos no Congresso, né? Perdemos no Congresso, perdemos nos estados, os governadores, os principais estados, vamos dizer assim, não desqualificando os outros, mas perdemos em São Paulo, colocamos um louco, e em Minas Gerais reelegemos um camarada que é dono de empresa, que foi eleito porque é bom administrador de empresa. Ai, que absurdo, né? E que disse que ia matar, que sem terra é tolerância zero, não sei o que das contas. E em São Paulo não foi diferente. E o cara tá lá privatizando a Sabesp, né? Tá lá fazendo, junto com o prefeito lá, tá lá fazendo, assim, como é que chama? CPI do Lancelotti, né? Lancelotti, como é que é o nome? Padre Júlio Lancelotti. Porque o cara dá comida pros pobres. Porque o cara vai na Cracolândia. Porque o cara vai resgatar vidas, vai resgatar a cidadania. Não pode resgatar. Pobre tem que ser morto. E foi eleito. E foi eleito. Bom, Lula ganhou a eleição. E aí um questionamento que eu estava hoje conversando com o nosso amigo ali, o doutor Elcio Pacheco? Elcio Pacheco, que não é Pacheco do Pacheco, é outro Pacheco. Tô igual Dilma. E não é o Pacheco, dono da drogaria também não, né? Eu sou da parte fora. É da outra parte. Nós estávamos conversando o seguinte, e hoje eu falei de manhã cedo, não devemos só lutar pelos nossos direitos, devemos lutar por romper com o sistema, muito mais além do direito. E o Lula vai lá, e eu até usei esse gesto, né, Pacheco? Que o Lula vai lá acertar com o Congresso dessa forma. E eu não concordo com isso. Mas por que o Lula vai acertar com o Congresso dessa forma? Vai levando as duas mãos para ser amarrado e fazer os acordos? Porque o Partido dos Trabalhadores, porque os partidos de esquerda esqueceu que tem uma base que precisa ser formada, que precisa ser trabalhada e que precisa criar os núcleos. Tirou-se da base, como fez que nem lá o governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, quando foi eleito a primeira vez no Rio Grande do Sul, levou as lideranças dos movimentos sociais, levou a liderança de base para o governo e deixou a base desassistida. Se nós hoje tivemos 50%, eu vou usar esse número exato, que votou na extrema-direita e aos pobres, significa que esses pobres estão sem formação, significa que a nossa base está desassistida. E é por isso que o Lula vai ter que fazer assim, para tentar ter a tal da governabilidade. Que governabilidade é essa? Que só o rico ganha. Que governabilidade é essa? Que só o agronegócio, que só exporta soja. E que nós da soja, a única coisa que nós usamos talvez seja o óleo de soja e que faz mal à nossa saúde. Que é para lá que vai a soja. Que é para lá que vai o milho. Que é para lá que vai a carne rastreada do boi. Que, como diz os ambientalistas, que toda a nossa água que vai na carne é exportada e vai embora. E que para nós comer um pé de frango, temos que desembolsar R$12 o quilo. E esse frango que nós desembolsamos R$12 o quilo do pé de frango é produzido aonde? Se não é nas pequenas propriedades que tenha o acordo com a Sadia, que tenha acordo com a Só Frango, sei lá quais são as empresas que fornecem, que depois distribuem. Se o leite que nós tomamos hoje de caixinha, pagando 5, 6, 7 reais
no litro de leite é comprado do agricultor familiar, do assentado de reforma agrária, como do Pontal do Paranapanema, aonde é a maior bacia de leite, paga R$ 1,90, quanto paga muito, e nós compramos depois R$ 4,70, R$ 5, R$ 5. Então, dentro dessa lógica cooperada, quem está ganhando dinheiro é quem explora o trabalhador. É quem tem o dinheiro para montar um laticínio, é quem tem o dinheiro para montar um frigorífico. E nós produzimos a carne do frango, produzimos a carne do porco, né? Produzimos tudo para depois chegar lá no mercado com a marca chamada Sadia, a marca chamada Só Frango e por aí vai. O que nós precisamos pensar, comparada? Não é só pensar, o que nós precisamos fazer? Nós temos um desafio, e foi dito aqui de manhã, então, eu não me lembro o nome da companheira ali, da UP, e ela disse, doutora Heloísa, e ela disse, muito bem falado, só existe uma forma, nós se organizar e ir para a rua. Não é defender o programa, não é defender o Lula, mas é defender a nossa liberdade. Nós temos que pensar, o nosso desafio é ter um projeto socialista. Um projeto em que o ser humano, um projeto em que o pobre, um projeto em que o preto, um projeto em que o gay, um projeto em que a mulher que da opção sexual, vou usar o nome que o pessoal usa, sapatão, seja livre dessas coisas. Nós temos que ter um projeto que o nosso povo seja livre. Não dá pra gente ficar esperando que alguém diz, nós vamos fazer um projeto aqui que agora isso vai ser... Não é questão de crime, a gente tem um projeto de liberdade. Um projeto é do povo. Do povo para o povo. Até hoje, qualquer país do mundo só conseguiu fazer alguma coisa com o povo na rua. E eu tenho uma inveja, do nosso povo latino-americano. Porque quando eles vão para a rua, defender o projeto deles, e eles ficam na rua, e eles morrem, mas eles estão ali. E o nosso povo, infelizmente, a nossa esquerda, vou dizer, me colocando no meio, vai para a rua no dia de sábado à tarde. Em Brasília, nós fazemos manifestação de sábado à tarde, lá na esplanada, e fazemos uma volta com o carro de São Manuel, né? E ainda tem gente brigando pelo microfone para falar para nós mesmos. Alguém disse que nós temos que romper a nossa bolha. Nós temos que sair dessa nossa bolha. Então, dessa forma, nós não avança. Dessa forma, ela não sai disso. Dessa forma, nós vamos fazer igual a história do gato que corre atrás do rabo. Dessa forma, nós vamos fazer a luta por um quilombo, né? A luta pelo assentamento, a luta depois pelo crédito, a luta depois pela moradia, por uma casa, que diga-se de passagem, 60 mil reais para construir uma casa na zona rural. Aí na zona urbana é 100 e poucos mil. Qual a diferença? Algum material é diferente? História. O material é diferente? Não é diferente, né? Mas nós ficamos nessa luta. Uma outra coisa. Enquanto nós tivermos partidos políticos de esquerda, em que dentro do próprio partido há uma disputa interna, gastando energia para disputar internamente, nós não conseguimos avançar com um projeto de esquerda. Porque se dentro de um partido, às vezes nós também, eu falo isso porque eu faço parte de um partido, não vou falar aqui porque não vem o caso, que é uma briga absurda por conta de defender tese dentro do partido, né? Gasta energia para defender tese dentro do partido, e nós não gastamos energia para defender uma tese, para ter um projeto socialista, um projeto concreto para o povo. Nós gastamos energia dessa forma. Então, dessa forma, eu acredito que a gente não consegue avançar muito. Bom, para encerrar, que eu vou deixar, como disse para vocês, eu só quis provocar, né? Possa ser que alguém discorde de mim, né? Pode ser que alguém discorde de mim e tem o direito de discordar de mim, só não precisa me bater, né? Só não precisa querer me bater. Mas só para encerrar aqui, o meu questionamento, o questionamento que a FNL faz com o presidente Lula é dele não fazer aquilo que o Bolsonaro fez. O que o Bolsonaro fez quando ele ganhou a eleição? Demitiu todo mundo. Todo mundo que segundo ele era esquerdista, o termo que ele usava, demitiu tudo. Ficou lá uns 3, 4, 5 meses
com as casas lá sem muita gente, foi colocando o pessoal dele, só para vocês terem uma ideia. Colocou um ex-presidente da UDR para trabalhar com a reforma agrária. Colocou um camarada que era negro, que era contra o negro lá. Colocou um cara que era contra o índio na FUNAI. E eu vou falar para vocês que a gente tem relação lá em Brasília, só na Casa Civil tem mais de 60% bolsonarista que não foram demitidos. Isso não é novidade, isso não é uma coisa que é escondido. Isso é dentro dos ministérios. Tem lá bolsonarista. Ministério da Comunicação, quem que é? Né? Quem é as pessoas que estão nos ministérios, na parte dos ministérios? E o Lula está colocando mais gente nos ministérios de uma forma, colocando na mão da direita. Isso não é projeto de governabilidade, isso é projeto de entreguismo. Isso é projeto de deixar com que a direita e os fascistas governem junto. Governem junto, não governem. Foi dito aqui de manhã cedo, não tem dinheiro para o INCA para fazer a reforma agrária, mas tem dinheiro para vereador e prefeito e candidato a prefeito gastar agora nas eleições. E não é pouco, são 5 bilhões de reais. Não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, mas tem dinheiro para gastar em campanha política. Então, dessa forma, na verdade, o meu análise de conjuntura política não é uma análise, é só uma reflexão para a gente entender onde é que nós estamos. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando nós for para a rua, da forma que nós se organizar, juntar MST, juntar MTST, juntar MLST, juntar MTC, juntar FNL, juntar todos os movimentos sociais para discutir a reforma agrária, discutir a reforma urbana, não é defendendo o Lula, é defendendo a classe trabalhadora. E isso obriga que com o Lula estamos em posição. Agora, se nós não tiver organizado, aí sim, nessa eleição para prefeito e vereador, ganha-se a direita de novo. Na eleição daqui a 2 anos, esses prefeitos e esses vereadores com o compromisso de trabalhar depois para eleger os senadores, deputados estaduais, federais e governador, elege-se a direita de novo, e aí o chicote estrala. Eu já estou com 56 anos, eu já vou estar mais velho, pode ser que eu já meio que me escondo. Mas a nossa juventude, como disse a companheira ali, e ela foi participar do ato, ela era mais nova, e já não é nova, né? De jeito nenhum, porque já deu uma história de luta, né? A nossa juventude está aonde? Né? Não estou brincando com ela, estou dizendo uma coisa real. A nossa juventude está onde? Discutindo o quê? Né? Bem fez a direita que formou o bando de louquinho lá, mas tem lá aquele de Minas Gerais aqui, como é que é o nome do deputado aqui? Nicolas. Né? E aí vocês veem, tem vários Nicolasinhos em vários estados. A direita fez isso, a esquerda fez o quê? A direita não formou ninguém. A esquerda não formou ninguém, não trabalhou, forma ninguém. Tanto é que, para ganhar do Bolsonaro, teve que tirar o Lula da cadeia, não sei se por acordo, ou se realmente tinha que inocentá-lo, ou tinha que tirar os crimes dele. Mas teve que tirar o Lula da cadeia, teve que fazer com que o Lula pudesse ser candidato de novo para tirar a eleição do Bolsonaro. Cadê a nossa juventude? Cadê os nossos quadros políticos? Onde é que nós vamos parar com esses quadros? Onde é que nós vamos parar com a nossa esquerda? Onde é que nós vamos chegar? Né? Eu, com 56 anos, Frei Giovanni já disse que passou dos 70. Aos 60. Estou no Estatuto do Idoso também. Mas o Bolsonaro só ganhou político porque o Lula estava preso. Sim. Então, mas só tinha o Lula. Né? Você veja como que é essas coisas. Então, assim, significa que dentro da esquerda nós não temos projeto, nós temos pessoa. Não é projeto. Então, se não tem projeto da esquerda, se eles matarem o Lula, que eu espero que ele não morra, nem de doença nem matado, volta à direita nadando porque não temos esquerda. Então, companheirada, nós precisamos, é um dever nosso, nós precisamos estudar, ler e procurar entender o porquê que as nossas pessoas, porquê que a nossa juventude não querem se meter na política, porquê que nós não conseguimos entender a política e como é que nós pobres, votamos na direita, não só na direita, mas votamos na direita que nos promete acabar com a gente. Como é que, né? Como é que está esse negócio? Frei Giovanni comentando hoje comigo lá, com nós ali, do vídeo que ele assistiu, que não é mentira o vídeo,
do camarada que diz, olha, o governo Lula está excelente. O cara baixou o preço da carne, baixou o preço do diesel, e um camponês. Aí o cara disse, então você não vota mais no Bolsonaro. Diz, eu voto no Bolsonaro, o Bolsonaro voltar, eu voto nele de novo. Por que as pessoas estão dessa forma? Temos que procurar a entender esse negócio. Então, assim, por que existe esse negócio de, que o pessoal fala assim, manada, né? É o voto de manada. Então, assim, eles pendem e vai. Nós temos que tentar entender o que está acontecendo. Que é um desafio para nós, né? Que eu considero todos vocês aqui como quadros, como delegados, como militantes. Aqui não tem ninguém que seja inferior ou superior aos demais. Espaço para a gente tentar entender, a gente tem. Então, assim, todos nós temos o direito e o dever de buscar entender o que se passa na nossa sociedade hoje para nós votar na direita que nos prejudica, né? De eleger um Zema que não quer reforma agrária, de eleger um Tarcísio que não quer reforma agrária, de eleger os deputados e senadores que chegam lá e fizeram o que com o Lula agora? Emparedaram o Lula e disseram assim, o marco temporal existe, acabou, está aqui. O marco temporal está aprovado e não veta. O que eles fizeram com o Lula? E não peitar para nós, senão nós te arrebenta. É isso. Infelizmente nós não sabemos votar, não é que nós não sabemos votar. Só, por que nós não sabemos votar? Frei, eu espero que você dê uma lapidada aí nessas provocações que eu fiz e esclareça melhor. Nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confiar em seu amor, reclama Deus doutor, mas nosso direito vem.